Beleza. Olá, companheiros. Muito boa tarde, começando mais uma coluna ao vivo aqui na Causa Operária TV. Antes da gente começar a coluna, eu queria convidar todos vocês a se inscreverem no canal, compartilhar nosso vídeo, a contribuir com a gente financeiramente aqui na Causa Operária TV, contribuindo para fortalecer o nosso canal aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, na nossa coluna de hoje, eu queria falar uma coisa que chamou a atenção minha, ouvindo os noticiários de hoje, sobre o Bolsonaro, né, que é o exemplo aí do neoliberalismo, da política de privatização, etc. e tal, né? Houve um episódio, o Bolsonaro participou de um comício, uma espécie de um comício para os trabalhadores da CEAGESP aqui em São Paulo, que é o maior entreposto de alimentos da América Latina. O Bolsonaro participou e ali no meio daquele bando de gente que tinha lá, trabalhadores ouvindo ele, etc e tal, né? Ele afirmou que a CEAGESP não será privatizada. Ele disse que, inclusive usou as seguintes palavras, de que não adianta entregar a CEAGESP para esses ratos aqui que vão destruir a CEAGESP, que nós não vamos privatizar, podem ter certeza que a CEAGESP continuará sendo de vocês, etc. e tal. Né? O João Dória reagiu à colocação do Bolsonaro, dizendo que ele percebeu aí a insinuação de que o rato, no caso, seria o próprio João Dória. Né? A primeira coisa que a gente deve colocar, logicamente, é que isso daí não é nada mais do que uma parte, uma etapa da disputa política eleitoral entre o João Dória, de um lado, e a direita dita, a direita tradicional, que muitos se apresentaram, e muitos da esquerda apresentam como direita civilizada, etc. e tal, e o Bolsonaro e o bolsonarismo, que visa aí se mostrar como um setor diferente dessa direita, e aí o Bolsonaro é dado a esses discursos aí escandalosos, etc. e tal. Né? Logicamente que nós sabemos que o Bolsonaro não tem nada a intenção do Bolsonaro está muito longe de ser não privatizar a CEAGESP e não privatizar nenhuma coisa, nada, né? A política do Bolsonaro é a política da privatização. Mas o que chamou muita atenção no caso foi o ataque que a imprensa golpista, né, e portanto os porta-vozes da direita tradicional, né, fizeram contra o Bolsonaro por conta desse discurso. Porque, logicamente, que sendo meramente um discurso demagógico ou não, isso daí, né, é contrário aos interesses da direita que quer entregar todo o patrimônio nacional. O que restou do patrimônio nacional, que o Fernando Henrique não privatizou, a direita quer privatizar. Né? E aí, inclusive na Band News, por exemplo, o Bolsonaro foi ironicamente chamado, falando assim, esse daqui é o exemplo do Von Mises, esse é o exemplo de neoliberal, e mostraram, para atacar ele, né, ironicamente, e mostraram o discurso dele, dizendo que não iria privatizar a CEAGESP. Né? E aí disseram o seguinte, que o Bolsonaro ele está cometendo um estelionato eleitoral porque ele foi eleito com a promessa de privatizar tudo. Né? E mais ainda, disseram inclusive que o Bolsonaro é o presidente que, embora tenha sido eleito com a promessa de privatizar tudo, ele é o presidente que menos privatizou de todos. Né? O que, de certa maneira, tem um fundo de verdade, porque nós devemos dizer que restam poucas coisas para serem privatizadas nesse momento no país, porque o Fernando Henrique, né, do PSDB, já fez questão de privatizar a maioria das riquezas nacionais. Né? Mas por que eu estou chamando atenção para esse problema? Não porque, primeiro, não vamos acreditar que o Bolsonaro não tenha a intenção de privatizar a CEAGESP, mesmo porque ele
está privatizando outras coisas, como, por exemplo, os Correios. Né? O Bolsonaro quer sim privatizar. Mas por que a reação da direita tradicional e da imprensa golpista mostra uma coisa muito importante. Mostra que aqueles que a esquerda pequeno-burguesa pinta como mal menor, na verdade, são os mais vorazes defensores dos ataques contra o povo. Né? Porque diante da demagogia do Bolsonaro, eles não perderam tempo em sequer considerar que o Bolsonaro estava fazendo demagogia. Eles partiram para o ataque contra o Bolsonaro. Que absurdo falar que não vai privatizar. Precisa entregar tudo. Precisa destruir a economia nacional. E o Bolsonaro é um incompetente porque não faz isso, porque não consegue fazer isso daí. Né? Na minha opinião, esse episódio mostra muito claramente, né? E outros episódios já tinham mostrado claramente. Quem não se lembra da postagem do PSDB, diz, partido que privatiza mesmo é o PSDB, que o Bolsonaro não está com nada, etc. e tal, mostra muito claramente que a esquerda pequeno-burguesa, né, ao apoiar o mal menor, né, querem apoiar o candidato do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, né, defenderam voto no Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, e outras coisas, né, fazem a frente ampla junto com o Bruno Covas, com o mesmo Rodrigo Maia, com FHC, etc. e tal. Na verdade, esse mal menor, que é a dita direita civilizada, etc. e tal, na verdade, eles estão aí muito mais decididos a entregar e a destruir os direitos do povo do que o próprio Bolsonaro, que justamente por ter que fazer esse tipo de demagogia, né, enfrenta mais dificuldades do que eles. Então, isso daí mostra o seguinte, que ao escolher o mal menor, ao cair nessa política, a esquerda está, na verdade, fortalecendo, primeiro, uma ala ainda mais perigosa para os trabalhadores, e, em segundo lugar, ao se aliar com essa direita, está, na verdade, só fortalecendo o próprio bolsonarismo. Porque enquanto eles fazem politicagem, o Bolsonaro faz demagogia da grossa, né, com a população. E a esquerda, ao invés de ter uma política independente, dizer não à privatização, fora todos os golpistas, né, fora Bolsonaro e etc e tal, a esquerda fica a reboque da direita dita civilizada que está prontinha para atacar os direitos dos trabalhadores. Bom, é isso. Muito obrigado. A coluna vai ficando por aqui. Fica agora com o Panorama Brasil, ao vivo aí, com as notícias das regiões aí, dos estados do país. Muito boa tarde e a gente se vê aqui na programação da Causa Operária TV. Até mais.